Star Wars mostrou finalmente as primeiras imagens de Starfighter, o novo filme estrelado por Ryan Gosling. O material foi exibido exclusivamente para o público que estava presente na D23, e até o momento em que estou gravando esse vídeo, a Lucasfilm não publicou oficialmente essas imagens na internet. Mas várias pessoas e veículos que estavam dentro da apresentação descreveram o que viram. E juntando essas descrições com tudo que o Ryan Gosling e o diretor Sean Levy revelaram no palco, nós finalmente conseguimos começar a entender que tipo de filme Star Wars Starfighter pretende ser. E talvez a maior surpresa seja justamente essa. Pelo que foi mostrado, aparentemente estamos diante de uma aventura que tenta recuperar um pouco daquele espírito dos filmes clássicos de Star Wars, só que contando uma história completamente nova. Então hoje, nós vamos reconstruir aquilo que foi mostrado na D23, falar sobre o misterioso caça imperial, o personagem de Ryan Gosling e aquela jaqueta que chamou tanta atenção. E é claro, tentar entender o que tudo isso pode significar para a história. E a apresentação começou de uma maneira bastante curiosa. Ryan Gosling entrou no palco usando uma jaqueta do Mickey Mouse Club, lembrando o começo da sua própria carreira na Disney. Para quem não sabe, muito antes de Driver, Blade Runner 2049 ou Barbie, Ryan Gosling foi uma das crianças do programa do Mickey, e ele falou justamente sobre isso. Gosling disse que devia muito à Disney e lembrou que décadas depois de terem ido até a cidade dele, quando era criança, ele estava novamente ali, agora entrando para Star Wars. Mas então veio a parte mais interessante. Durante a apresentação, ele trocou a jaqueta do Mickey por uma nova jaqueta inspirada no seu personagem de Starfighter. E foi nesse momento que o Ryan falou o nome do seu personagem. E segundo o próprio Ryan Gosling, seu personagem se chama Cade Alberon. Cade é um homem vindo do lado errado da galáxia, cujo destino acaba ligado ao caça estelar mais rápido já construído. E só essa descrição já diz bastante sobre o personagem. Porque reparem, ele não é apresentado como Jedi, não é um general, nem é um herói da Nova República. Ele é descrito praticamente como um sujeito marginalizado, um rogue, alguém vivendo às bordas de um novo mundo. Inclusive, a sinopse oficial chama Cade como um cínico que acaba sendo confrontado por um passado misterioso e lançado em uma perigosa aventura pela galáxia. Isso imediatamente lembra um arquétipo muito antigo dentro da própria franquia, Han Solo. Não estou dizendo que Cade será um novo Han Solo, mas o tipo de personagem parece partir de uma ideia semelhante. Um homem que aparentemente só quer viver a própria vida, carregando alguma coisa do passado, até que as circunstâncias o obrigam a participar de algo muito maior. E isso fica ainda mais evidente porque começamos a falar do teaser. Segundo as descrições das pessoas que estavam dentro da D23, o material começa com um personagem interpretado pelo jovem Flying Ryan, entrando em uma espécie de hangar ou garagem. Ali existe uma nave coberta. O garoto se aproxima e está prestes a colocar a mão nela quando escuta a voz de Cade. Ele fala: "Eu não disse para você não tocar em nada?" Ryan Gosling então aparece e começa a explicar o que aquele veículo realmente é. Trata-se de um antigo caça imperial desativado. E Cade afirma: "É o caça estelar mais rápido já construído." O garoto responde que nunca ouviu falar daquela nave. E Cade simplesmente diz: "Existe uma razão para isso." E eu gostei muito dessa pequena troca de diálogo, porque já estabelece um mistério. Se essa nave realmente era tão rápida, por que ninguém conhece? O que aconteceu com esse projeto? Por que o Império teria construído um caça tão poderoso e depois apagado praticamente qualquer registro dele? E o mais importante, por que Cade sabe disso? Talvez a conexão entre Cade e esse caça seja muito mais antiga do que imaginávamos. E aqui existe uma pequena confusão entre as descrições. Uma das fontes presentes lá no evento identificou como um G-17. Outro descreveu a nave como um caça imperial da classe Reaper. Então, enquanto a Lucasfilm não publicar o teaser ou divulgar oficialmente o modelo, eu prefiro não afirmar exatamente qual é o nome dessa nave. O que parece seguro dizer ela é de origem imperial, foi desativada, é extremamente rápida, e aparentemente existe algum tipo de segredo envolvendo sua existência. Depois dessa conversa, o teaser começa a acelerar. Nós vemos imagens rápidas do caça sendo preparado, Cade e o garoto viajando por diferentes lugares da galáxia, um speedbiker atravessando o terreno e várias sequências de voo. Isso começa a revelar qual talvez seja a proposta de Starfighter. Sean Levy já vinha dizendo há algum tempo que esse filme não seria a continuação direta de outra história. Não é um episódio 10, não é uma prequela. E segundo ele, não foi construído em torno de personagens clássicos. É uma nova aventura, com novos personagens, ambientado aproximadamente 5 anos depois da ascensão Skywalker. E na D23, ele reforçou algo muito importante. Levy diz que Starfighter trabalha com 3 temas fundamentais: esperança, família e aventura, e descreveu o filme como uma história com humor,
perigo, espetáculo e aquele espírito alegre que sempre fez parte de Star Wars. Isso combina muito com aquilo que as pessoas viram o teaser e estão descrevendo. Não parece um filme entrando imediatamente numa grande guerra galáctica. Parece menor, mais pessoal, um homem, um garoto, uma nave esquecida. E alguma coisa obrigando os dois a deixar aquele lugar e partir pela galáxia. É praticamente a estrutura clássica de um filme de aventura. Você encontra alguma coisa proibida, descobre um segredo e de repente não existe mais volta. Então, chegamos a uma das imagens mais diferentes descritas no teaser. Em determinado momento, aparece um planeta coberto por água, mas não é simplesmente um oceano. Segundo quem estava presente, existem enormes colunas de água subindo do oceano até as nuvens. E aparentemente, também veremos o caça deslizando ou voando muito próximo à superfície da água. Isso conversa diretamente com uma imagem oficial divulgada ainda durante as filmagens. Nela, Ryan Gosling e Flynn Grey aparecem no meio do mar, em uma estrutura que parecia quase uma embarcação. Na época, muita gente fez a mesma comparação. Waterworld, um filme de 1995 estrelado por Kevin Costner, ambientado em um mundo praticamente inteiro coberto pelo oceano. E é claro que isso não significa que Starfighter será um Star Wars Waterworld. Mas visualmente a comparação faz sentido. E eu acho isso particularmente interessante porque Star Wars sempre teve mundos muito marcantes. Tatooine é imediatamente reconhecível pelo deserto, Hoth pela neve, Mustafar pela lava e Dagobah pelos pântanos. Então talvez esse planeta aquático seja um dos grandes mundos de Starfighter pretende apresentar. E aquelas gigantescas colunas de água podem significar simplesmente um fenômeno natural, ou alguma coisa completamente diferente. Mas voltando para Cage, a jaqueta que Ryan Gosling mostrou no palco talvez também conte alguma coisa sobre o passado do personagem. Nas costas existe um símbolo bastante estranho. Ele lembra, à primeira vista, aquele estilo de caveira com armas cruzadas usado por grupos militares ou piratas. Mas olhando melhor, o desenho central parece a versão invertida do símbolo tradicional associado à rebelião, acompanhado por duas armas cruzadas. E aí começam as perguntas. Isso representa uma antiga unidade militar? Um esquadrão? Mercenários? Pilotos? Uma facção que surgiu depois da queda da Primeira Ordem? Nós ainda não sabemos. Mas eu duvido bastante que esse símbolo esteja ali apenas como decoração. Principalmente porque a própria apresentação faz questão de destacar a jaqueta. E existe outro detalhe. A história oficial diz que Cade será confrontado por seu misterioso passado. Então talvez aquela insígnia representa justamente parte desse passado. E se isso estiver conectado ao caça imperial, a coisa ainda fica mais interessante. Talvez Cade não tenha simplesmente encontrado aquela nave. Talvez ele tenha alguma relação pessoal com ela. Mas agora nós vamos entrar completamente num território de teorias. Imagine uma possibilidade. Cade pode ter feito parte de algum grupo de pilotos que utilizava a tecnologia imperial reaproveitada depois da queda do Império. Ou talvez tenha trabalhado para pessoas que não estavam exatamente ao lado da Nova República. Lembrem da frase, um homem do lado errado da galáxia. Talvez Cade tenha passado boa parte da vida trabalhando como contrabandistas, mercenários, ou pilotado para grupos que surgiram no caos depois da guerra. E agora, alguma coisa ligada ao seu passado volta. E isso também explicaria porque ele conhece uma nave imperial secreta que o garoto sequer sabia que existia. E porque ele aparentemente estava mantendo aquela nave escondida. A pergunta seria, escondendo de quem? Outra coisa que parece muito interessante é a relação entre Cade e o personagem de Flying Grey. O teaser aparentemente dedica bastante tempo aos dois juntos. Não apenas aquela primeira conversa. As descrições indicam que os dois percorrem vários lugares da galáxia durante a aventura. E isso pode transformar o coração de Starfighter em algo bastante simples. A relação entre dois personagens. O homem cínico, marcado pelo passado, e o garoto que talvez veja naquela nave e naquele piloto uma possibilidade de aventura. É uma dinâmica muito presente em filmes clássicos. O veterano que já viu demais e o jovem que ainda está descobrindo o mundo. E é justamente aí que eu acho que Starfighter pode tentar recuperar algo muito específico dos primeiros filmes. Não necessariamente repetir personagens ou histórias, mas recuperar aquela sensação de que vamos sair daqui e descobrir o que existe lá fora. E existe uma razão para que essa impressão não seja apenas nossa. Jean Levy falou oficialmente que, ao desenvolver o filme, buscou inspiração na cultura automobilística americana e citou filmes como American Craft, do próprio George Lucas, ou The Outsiders. E isso é muito interessante, porque American Graffiti é justamente um filme sobre juventude, carros, identidade e personagens em momentos de mudança. Quando transferimos esse espírito para Star Wars, o carro vira um Starfighter, a estrada vira galáxia, e aquela vontade de sair pelo mundo pode virar literalmente uma aventura entre planetas. Até o novo logo de Starfighter, com uma apresentação visual relativamente simples e retrô, ajuda a passar essa sensação de um projeto tentando olhar para frente
sem esconder a influência do cinema de aventura que ajudou a criar Star Wars. E existe até um símbolo bonito na data. O filme estreia dia 28 de maio de 2027, praticamente no mesmo período em que Star Wars originalmente completa 50 anos. Sean Levy diz que se sente honrado por lançar um filme no mesmo fim de semana em que o primeiro Star Wars chegou ao cinema 50 anos antes. Então talvez isso diga muito sobre a intenção desse projeto. E talvez seja justamente isso o que mais interessa em Starfighter. Nós passamos muitos anos acompanhando histórias diretamente conectadas aos Skywalkers, ao Império, à Rebelião, ao Jedi que já conhecemos e ao acontecimento das 3 trilogias. Mas aqui podemos estar vendo uma tentativa diferente. O filme continua dentro daquela galáxia. Existe tecnologia imperial, existe a força, existe toda a história anterior. Mas os protagonistas são novos, o período é novo, os planetas são novos. E aparentemente, a aventura começa simplesmente com um garoto descobrindo uma nave que não deveria estar tocando. Talvez essa simplicidade seja exatamente o que Star Wars precisa para começar uma nova história. Agora, nós precisamos esperar para realmente assistir ao trailer. E muita coisa pode ganhar um significado completamente diferente quando finalmente pudermos ver as imagens. Mas pela primeira vez, nós temos agora uma ideia mais clara sobre Star Wars Starfighter. Um filme que aparentemente está tentando recuperar aquela sensação clássica de simplesmente entrar em uma nave e partir para uma aventura em uma galáxia muito, muito distante. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa descrição? E principalmente, qual vocês acham que é o segredo por trás dessa caça? Eu sou o Guardião do Holocron, e se você gosta de segredos, mistérios, teorias e histórias de uma galáxia muito, muito distante, inscreve-se no canal, porque aqui cada história esconde um segredo, e todo segredo merece ser revelado. Que a força esteja com vocês.